Comunicações, pelo tempo de 1 minuto, por vereador inscrito, para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Juliano Valim. Presidente, meu voto de pesar vai a Melci Domingos Tessaro, que faleceu na última terça-feira, 26 de agosto, natural de Vacaria, mas morador há muitos anos aqui de Caxias, do bairro Marilândia. Ele é sogro da nossa amiga e colega Lucélia, servidora pública aqui da Coordenadoria da Acessibilidade, aqui do Executivo. Então, meus sentimentos aí aos familiares. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, vereador Alexandre Bortoluz. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos. É com grande tristeza que presto voto de pesar pelo falecimento do grande amigo correligionário, concorreu às eleições de 2016, Leandro Fernandes Rade, ocorrido no dia da última sexta-feira, 29/8. Ele foi uma pessoa que sempre ajudou muito a todos, em especial o pessoal da Brigada, do Exército, no que significava a questão de motovelocidade. Ele era piloto internacional de motovelocidade, era de Tupanciretã, mas fez sua vida em Caxias do Sul e sua família. Então, aqui, nada mais justo que a gente faça esse voto de pesar aos familiares do nosso grande amigo Rade e que Deus conforte, em especial, a esposa e suas filhas. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Senhor presidente, muito bom dia, nobres colegas vereadores. Hoje não posso deixar de me furtar de falar, né, sobre o aniversário da Gabriela Araldi, assessora do vereador Juliano Valim, né? Então, felicidades, Gabriela, um rosto bonito, uma pessoa simpática e querida aqui dentro dessa Câmara de Vereadores. E também não posso me furtar de falar sobre a consulta popular que tem hoje na Universidade de Caxias do Sul, às 14 horas. O tenente Armando até estaria presente aqui pela sessão, acabou não conseguindo vir. Caxias do Sul precisa estar preparada para enfrentar os eventos climáticos extremos. E esse projeto da Defesa Civil Municipal investirá em sistemas de monitoramento e alertas que podem salvar vidas e proteger patrimônios. Então, parabenizar o prefeito Adlock, hoje às 14 horas, então, o secretário Paulo, e o tenente Armando da Defesa Civil, que colocaram esse projeto aí, sendo que em 2024 perdemos 184 pessoas e ainda temos 24 pessoas desaparecidas. Com tecnologia eficiente, muitas dessas vidas poderiam ter sido preservadas. Então, eu convido os nobres colegas, se tiverem oportunidade hoje, fazer a votação na Universidade de Caxias do Sul, hoje, no Bloco M, às 14 horas. Era isso, senhor presidente e nobres colegas vereadores. Obrigado, excelentíssimo colega Cristiano Becker. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, peço a palavra. Eu gostaria de fazer um voto de congratulações a todos os profissionais da área de educação física que no dia 1º de setembro comemoram a sua data. O profissional da área de educação física é aquele que leva a qualidade de vida por meio da atividade física e do incentivo ao esporte. Eu sou formado em Educação Física na Escola de Educação Física do Exército. Tenho muito orgulho de ser profissional da área de Educação Física e aqui vai o meu abraço a todos esses profissionais e professores que contribuem muito com a nossa área. Muito obrigado, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Ramon Teles. Me somo as suas felicitações aos colegas educadores físicos, tantos colegas professores que trabalhamos juntos. Parabéns pelo Dia do Educador Físico. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado, presidente. Meus cumprimentos ao senhor, aos demais vereadores. Muito feliz com esse retorno. E hoje, presidente, o meu voto de congratulação é um voto especial, porque homenageia um dos grandes gaúchos desse Rio Grande do Sul, Pedro Hortaça, o vereador que o presidente subscreve, registra com satisfação um voto de congratulação ao músico gaúcho Pedro Hortaça, que recentemente promoveu o lançamento da música Pena Guarani ao lado do filho Gabriel Hortaça. O tronco missioneiro retornou à música aos 83 anos após tratamento de edema pulmonar e pneumonia, presenteando fãs e apreciadores da autêntica música nativista com uma belíssima composição, com parceria de Ivane Dardi, que aborda a resistência e opressão histórica sofrida pelos povos indígenas, especialmente os guaranis, posteriormente à colonização na nossa região. As gravações do clipe musical foram feitas na aldeia Guarani do distrito de Buriti, no interior de Santo Ângelo, no sítio arqueológico São Miguel das Missões, ação que celebra também os 400 anos das missões que serão comemorados em 2026.
E assim trata a pena Guarani, o índio que saiu da mata para se arrancar nas missões, e o que a história relata não traduz as dimensões, pois liberdade e cultura, até o jeito que se reze, não se impõe à criatura com espada e catequese. O que foi que sucedeu? A igreja nem está aqui, pois nem na casa de Deus tem um lugar para um Guarani. Uma poesia do cantor e viva Pedro Hortaça, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra a vereadora Marisol Santos. Colegas vereadores, quero fazer um voto de congratulações e desejar muito sucesso à Ruven Arquitetura, que inaugurou um novo espaço nos últimos dias. Meu amigo Eduardo, o Júlio César e também a Pamela, os 3 diretores da Ruven. Então, quero parabenizar, desejar vida longa. A gente aqui costuma abraçar, parabenizar e congratular aqueles que têm feito muito, né, pelo desenvolvimento da nossa cidade. E a gente sabe o quanto vocês têm se envolvido em muitos projetos importantes, com sensibilidade, com carinho, com dedicação e competência. Então, a Pamela, ao Júlio César e ao meu querido amigo Eduardo, vida longa, Ruven Arquitetura. Obrigado. Obrigado, vereadora Marisol. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Microfone do vereador Iago. Estão me boicotando aqui. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão nos assistindo, vão assistir depois. Só passando para agradecer o grande evento que foi ali a exposição de viaturas militares antigas, lá na Cantina Tonê. Foi bem legal o evento porque misturou um pouco de cada nicho, um pouco de cada coisa e vários grupos de pessoas, né? Agradecer aqui em especial ao Moisés, né, dos Guinchos, ao Irineu Bettiolo, ao pessoal da Cantina Tonê e também o pessoal dos Guinchos Marini, que nos ajudou com a bandeira lá na entrada do evento, aquela bandeira bem grande, né? Então, o pessoal que sempre fica responsável pela bandeira, agradecer. E também agradecer o pessoal da Secretaria de Segurança, né? Que está sempre atuante, o secretário Paulo ali, que de imediato, onde teve um roubo ali, um furto ali na EPI Imigrante, deslocou a Guarda Municipal lá para ficar lá, para fazer o policiamento, então, ali, preventivo, né? Então, é sempre importante ter uma viatura da Guarda Municipal lá nas EPIs para evitar esse tipo de coisa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Senhor presidente, nobres colegas, bom dia a todos, aqueles que nos assistem também acompanham. Hoje, infelizmente, eu quero registrar aqui um voto de pesar em razão do falecimento de um querido irmão em Cristo, também um amigo, o Lucas Espigolon, que congregava, né, na Assembleia de Deus do bairro Reolon, foi vítima de um acidente de veículo, né, um acidente automobilístico ontem na parte da manhã ali em Monte Ibérico. Deixou aí 2 filhos, com ele inclusive estava um desses filhos que agora está hospitalizado e acabou partindo ontem no mesmo instante do acidente, aos 43 anos. E as coincidências da vida, né? Há muitos anos eu não encontrava ele, há 15 dias a gente esteve junto, né? E nos saudamos ali, nem imaginávamos que isso poderia acontecer, mas enfim, partiu. Então, deixo aqui as minhas condolências à sua esposa, também aos seus 2 filhinhos e também a toda a igreja, né, que sente a partida de um irmão querido aí que nos deixou e que possam ser reconfortados aí nesse momento de dor e de pesar. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, vereador D'Ambros. Senhor presidente, faço um voto de congratulações. Eu parabenizo a Dog Spa, em especial a Camila e a sua mãe pela feira de adoção de cães adultos que organizamos sábado lá no Jardim América. Adotar um animal é um gesto de amor, mas também de responsabilidade. Então, eu tenho um cachorro e um gato adotado lá da Dog Spa, eu sei do trabalho que a Camila e a sua mãe desenvolvem ali. Bom, deveremos ter mais feiras para que a gente consiga atingir os objetivos. Divulgamos, fizemos um trabalho em todo o Jardim América, região, mas ainda precisamos melhorar muito para que a gente adote com responsabilidade. Então, não compre, adote, seja um amigo, tenha um amigo próximo que é um animal. Então, parabéns, Camila, parabéns a Dog Spa pelo gesto, pelo trabalho que tem feito pelos animais. Obrigado. Obrigado, vereador D'Ambros. Encerradas as pequenas comunicações. Pedido. Tinha um pedido? Eu sim.
Vou solicitar aos vereadores e vereadoras que peçam um microfone, porque eventualmente nós estamos aqui para nós organizarmos. Com a palavra, vereadora Rose Frigeri. Tá, mas eu vou pedir no microfone. Bom dia, obrigada, presidente. Bom dia, colegas. Eu quero fazer um voto de louvor hoje ao Ser Beltrão de Queiroz. Sábado de tarde eu tive a oportunidade de assistir pela RBS a decisão da Taça das Favelas. Caxias foi representada pelas gurias do Beltrão de Queiroz. Infelizmente, o título de campeã não veio, mas vice-campeã é um grande título para a nossa cidade, para as comunidades aqui de Caxias. Então, o Beltrão de Queiroz e as gurias que representaram muito bem nossa cidade estão de parabéns e representaram, né, com orgulho, com fibra, jogaram muito bem, mas ficaram com o vice-campeonato, que é uma coisa muito boa também. Parabéns, então, ao Ser Beltrão de Queiroz e a toda a comunidade do bairro, a nossa cidade. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Obrigado, presidente, nobres pares. Bom dia a todos que nos assistem. Eu quero meu voto de congratulações no dia de hoje, pela passagem do dia do professor de Educação Física, no dia de ontem, né? Então, quero deixar meu carinho, meu abraço a todos os professores. Eu que agora, no mês de setembro, tenho pelo menos 2 homenagens. A minha filha, Letícia Rodrigues, que é professora de Educação Física, e também a minha esposa, que completa aniversário dia 24 de setembro. Então, quero deixar aqui a esses profissionais que vai muito além, né, dos campos, das quadras, dos ginásios, da sala de aula, eles que também são responsáveis pelo bem-estar, pela uma vida mais saudável, né, da nossa população, da nossa sociedade. Então, quero deixar aqui o meu reconhecimento e desejar muito sucesso a todos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Encerrado as pequenas comunicações. Passemos à ordem do dia.